Eu vou desligar meu celular, né? Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma figura que nos ajude a compreender melhor o Brasil que vivemos, às vezes até a cidade que vivemos, para que a gente possa viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele também é o Rodolfo. Eu sou outro Rodolfo. Aliás, bom, depois a gente vai conversar sobre isso aí. Sobre o nome, né? Sobre os nomes, né? Ele vai estar conosco aqui nessa conversa, vai ser apresentado mais detidamente pela Eleonora daqui a pouquinho. Antes eu quero te convidar para participar da nossa conversa, não só mandando seus comentários aí pelas redes sociais, mas levando mais longe a palavra do nosso entrevistado, essas reflexões sobre São Paulo, a cultura, o Brasil, compartilhando nas suas redes sociais, divulgando essa entrevista e sabendo que todo esse material vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, tudo ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Rodolfo, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Olha, a gente foi ao teatro no domingo, fomos ver o Mississippi. Começa Era para Rodolfo começar... Vasques, sim, o Rodolfo... diretor, um dos fundadores do grupo Os Sátiros. Certo, Isso. Tudo bem, eu ia fazer isso, mas tudo bem. Então, o Rodolfo Garcia Vasco, um dos fundadores, criadores dos Sátiros, que é um grupo que está completando 30 anos, que tem uma história incrível, né, no Brasil e fora do Brasil. E o Rodolfo é um dos mentores desse grupo, organizador, criador, diretor. E eu estava dizendo, a gente foi ao teatro no domingo, lá no Sesc Consolação, gostamos tanto da peça, que resolvemos convidar o Rodolfo aqui para falar com o nosso Rodolfo aqui também, comigo, sobre a peça. Eleonora e seus Rodolfos. Para falar um pouco dos sátiros, né, da peça e do Brasil, que vocês acho que mostram na peça, fazem um recorte do Brasil que vale para muita coisa, não só para a Praça Roosevelt, para São Paulo, para o Brasil. Então, por onde a gente começa? Mississippi. Então, a gente começa por peça, Mississippi. Só mandando, ela está em cartaz no Teatro Anchieta, que é no Sesc Consolação, sexta, sábado e domingo, e fica em cartaz até 20 e poucos de maio. Certo. Um mês. O que é Mississippi? Bom, então, a gente, esse ano, estamos completando 30 anos, né? Foi um grupo fundado em 1989 e nosso grupo tem uma trajetória bem diferente, porque a gente teve um autoexílio na época do Collor, voltamos, tivemos sede no Brasil, fora do Brasil, em Curitiba. Então, a gente queria contar um pouco da nossa história, mas também do que nos afligia, que era a situação do Brasil hoje. E aí a gente focou principalmente na Praça Roosevelt, que é a nossa casa dos últimos 20 anos, né? Então, nós começamos a coletar histórias, imaginar situações, fazer relações entre a realidade brasileira e a Praça Roosevelt, né? E transformar esse microcosmo da praça numa alegoria para falar um pouco do que está acontecendo nesse país hoje em dia. Então, basicamente é isso. A gente fala da Praça Roosevelt, mas, no fundo, a gente está querendo discutir o Brasil. Estou botando uma foto aqui da peça, que é, como vocês sempre fazem, muito dinâmica. Eu queria que você falasse um pouco da concepção, da criação da peça e do texto que você também, né, você dirige e você também fez o texto. Queria que você falasse um pouco desse processo de criação e dessa dinâmica que vocês colocam na peça. Tá, nossa, nem sei quantos personagens, talvez mais de 20, quase 30 personagens. O elenco é formado por 14 pessoas, o texto é escrito por mim e pelo Ivan Cabral, que também é o outro fundador dos Sátiros, né? E a gente basicamente partiu de
do universo das pessoas em situação de rua. Então, queríamos abordar como é a vida dessas pessoas, mas também queríamos fazer uma metáfora a partir dela, das pessoas que estão excluídas dos processos de poder nesse país hoje. Então, basicamente, essas pessoas em situação de rua, elas são mais do que pessoas em situação de rua, elas são alegorias daqueles que foram alijados dos processos de poder no Brasil. E o outro grupo fundamental são os moradores dos edifícios. E aí você tem... são baseados em histórias verídicas, em histórias que a gente viu, em pessoas que a gente conheceu, mas também em coisas que a gente ficcionalizou, né? E nesses moradores dos edifícios você tem uma classe média, uma parte dessa classe média, ela tem uma relação de profundo desprezo pelas pessoas em situação de rua, pelos moradores de rua. Elas têm até ideias de extermínio dessa população. Outra parte desses moradores usa dos corpos dessas pessoas em situação de rua, então não quer a morte desses corpos, mas quer usar para o seu próprio prazer, né? E outra parte dos moradores, eles se identificam, têm empatia por essas pessoas em situação de rua, mas não fazem muito além de caridade, entre aspas. Não se mobilizam para uma transformação real dessas pessoas. Além disso, existem pessoas anônimas da cidade, trabalhadores e a polícia, né? Mas eles aparecem como dimensões repressivas ou utilitárias desses moradores. Então a gente trabalhou com esses grupos de personagens, né? E o embate todo se dá em função dessas divisões que existem entre eles. Vamos falar mais sobre esses embates daqui a pouco. Antes de seguir por esse caminho, eu queria que você falasse um pouquinho mais do cenário, do ambiente em que a peça ocorre, a Praça Roosevelt. O que é a Praça Roosevelt? Para quem não é aqui de São Paulo, qual é a importância dela? O que existe lá? O que existia? Tá. A Praça Roosevelt, ela é um espaço histórico na cidade de São Paulo, ela é bem central, né? Ela fica ali na Igreja da Consolação, em volta da Igreja da Consolação. A Igreja da Consolação é muito antiga, né? Apesar de que lá na fundação da cidade era bem distante da Praça da Sé, né? Era um lugar distante. É óbvio que com o crescimento da cidade ela ficou um ponto central, né? E ela fica geograficamente muito... ela fica num coração da cidade, porque as vias que cruzam leste-oeste, norte-sul, elas passam ali próximos da Praça Roosevelt. Então, ela tem essa coisa de ser muito central. Foi um lugar de muita cultura e resistência nos anos 60, 70. Ali foi o primeiro show... Primeiro show da Elis Regina, os bares, o primeiro flat a parte hotel de São Paulo foi lá. Então, o Cine Biju, né, que nós vamos começar agora a administrar. O Cine Biju foi fundado em 62, era o único cinema de arte do Brasil, de São Paulo naquele período. Então, onde se passavam filmes, entre aspas, mais políticos ou mais experimentais, né? Então, ela tinha esse caráter, né? No final dos anos 60, ela é reformada pelo Paulo Maluf, já no período do regime militar, e daí ela se torna um monstrengo arquitetônico que inviabiliza totalmente a vida comunitária, né? Aí ela sofre uma ampla decadência, anos 80, 90, e vira tipo uma Cracolândia nos anos 90, com muito assassinato, muita morte, drogas, tráfico, criminalidade, assaltos, prostituição, uma coisa bem pesada. Nós chegamos no comecinho dos anos 2000,
E aí... Vocês escolheram ir para lá, né? Escolhemos ir para lá porque a gente achava que a gente conseguiria, de alguma forma, mudar aquela realidade, porque a gente já tinha tido experiências de administrar espaços e transformar o entorno através de ações culturais mesmo. E a gente tinha esperança de ter essa transformação. No prédio onde está instalado o nosso teatro, por exemplo, era um prédio de prostituição de travestis, onde várias tinham se matado ou sido assassinadas e tal. E aí o processo foi muito rápido, essa transformação da praça. Já em 2003, 2004, a praça se torna um espaço muito visível do ponto de vista do imaginário da cidade, mas ainda está tudo misturado, jornalista, artista e traficante e prostituição, está tudo junto ainda. E depois, com o tempo, aí a praça vai sendo modificada e o poder público acorda para essa transformação e faz a reforma da praça. Quando acontece a reforma da praça, a praça começa a respirar novamente os ares de liberdade que ela sempre inspirou. A primeira parada gay, nos anos 80, acontecia ali na praça, várias manifestações. Então, as manifestações começam a acontecer na Praça Roosevelt. E aí, a partir de 2003, e daí vem uma classe média morar na praça, aí uma classe média, uma parte dela bastante conservadora, e daí começa o cerceamento da praça do ponto de vista moral e de controle social e tal. Então, a gente está nesse momento, nesse embate entre a liberdade dos artistas, das ações na praça e tudo, e esse movimento conservador que quer que a praça seja mais, digamos assim, vigiada, né? É isso. E isso vocês retratam, esse movimento todo, vocês retratam, essa trajetória histórica, vocês retratam na peça, em que a gente conversava antes, talvez seja também um retrato do Brasil, né, desde antes até um momento mais recente, aí, a partir em que aumentam a intransigência e até a violência contra os menos favorecidos. Você podia comentar um pouco sobre essa? Na verdade, o que acaba acontecendo é que, a partir de 2013, mais ou menos, quando ocorrem as grandes manifestações públicas, na praça também começa a surgir grupos bastante focados no controle das atividades. Os teatros chegam a ser fechados, sejam por ações que muitas vezes vêm da burocracia, né, da burocracia governamental. Houve uma certa perseguição aos espaços, então houve um embate muito grande naquele período, muito forte, assim. E o que é interessante é a dificuldade do diálogo, que eu acho que é uma coisa que hoje o Brasil, a gente está tão polarizado que a gente não encontra o espaço para conversar. Está tudo obstruído. Exatamente. Os canais de comunicação não existem, né? O próprio, eu acho que a própria dinâmica do novo governo é essa, é uma dinâmica que não prevê o diálogo, ela prevê uma pauta que está focada em atender as demandas daquele segmento específico que assumiu o poder. E aí, isso na praça também era muito forte, assim. Só que, obviamente, há uma contradição nesse discurso, porque, por um lado, a arte e o teatro eles foram fundamentais para a recuperação daquela região. Como que eles querem fechar aquilo que deu vida e permitiu um convívio social melhor por ali? Mas eles querem fechar os teatros? Chegaram a querer, né? Na verdade, há uma contradição, porque assim, eles querem ter a paz que eles sempre tiveram, desde que os teatros apareceram, mas eles querem dormir em paz, e daí não querem ouvir os artistas. Então, eles ficam meio... Esse jogo de forças, eu acho que ele não acontece só
no teatro, eu acho que é reflexo de algo muito maior que está acontecendo no país como um todo. Há esse jogo de, queremos democracia, mas espera aí, os jornais não podem falar mal de mim, ou seja, eu quero democracia contanto que não fale mal de mim. Essas questões assim são muito complicadas de resolver, né? Mal comparando, quer dizer, o cara quer fechar aquilo que beneficia, que o beneficia, mal comparando, lembra nas eleições uma parcial da população votando num projeto que, ao fim e ao cabo, tinha um programa que seria contra exatamente essa parte da população. Exatamente. Eu acho que essas contradições entre... Quando há uma dicotomia tão acentuada na sociedade, eu acho que é importante lembrar também que nós estamos num momento de lutas identitárias muito fortes. Uhum. E a identidade do Bolsonaro é a identidade do branco cristão de família conservadora, cis, heteronormativa, etc. Então, quando você pega essa identidade e coloca em confronto com outras identidades que buscam outras respostas, né, o movimento negro, o movimento feminista, LGBT e tudo, você vê que as pautas, elas não dialogam. Só que, assim, as pessoas são muito mais complexas do que as suas identidades, né? Elas têm mais de uma identidade. Uhum. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Como é o caso aqui em São Paulo, nós temos um vereador e um deputado estadual que são negros, gays e bolsominions, né? Uhum. E assim, apoia. E aí você fala, a identidade deles, ela entra em choque dentro dela própria, né? Porque ele tem esses elementos todos dentro de si. E então é muito interessante ver, e isso não acontece só no Brasil, é um fenômeno global, né? Então, agora, por exemplo, você tem na Espanha o Vox, e aí a pauta contra o movimento LGBT é igualzinha do Bolsonaro, é igualzinha. E assim, é muito louco você pensar que a sociedade está marcada pela negação dos direitos humanos básicos para essas comunidades. Uhum. Isso é uma coisa incrível. É um processo civilizatório que a gente não imaginava que fosse viver, né? Infelizmente, assim, vou pegar o caso de ontem, né, quando o presidente disse, o Brasil não pode virar o paraíso do turismo gay, mas por favor, venham e transem com as nossas mulheres. Meu Deus, assim, ele conseguiu ser machista, ele conseguiu tirar as mulheres dos seus direitos de decidir se elas querem ou não transar com estrangeiros, né? Assim, terceiro, e se a mulher quiser vir para o Brasil e transar com os homens brasileiros? Pode, não pode? E por último, e o pior, que é uma discriminação contra a comunidade LGBT, que é uma coisa impressionante, é a mesma coisa que você falar, não quero que o Brasil vire paraíso para o turismo negro, ou para o turismo de mulheres, ou para... O que é isso? É uma afronta aos direitos humanos, assim, e isso é dito, isso é naturalizado. Eu acho que a naturalização desse discurso é que mais assusta. Porque se você olhar, por exemplo, o que aconteceu nos países árabes, né? Eu tive no Egito uns anos atrás, depois da Primavera Árabe, e assim, eles passavam na televisão filmes dos anos 70, egípcios. E as mulheres todas, assim, com vestidos altamente sensuais, roupas curtas. Havia uma laicização da sociedade que você fala, como que eles chegaram ao lugar que eles estão hoje? Né? Porque daí, quando você saía na rua, você só via as mulheres todas tapadas, e assim, ai daquela que não estivesse tapada. Não existia uma mulher árabe ali, egípcia, sem estar tapada. E você fala, como eles viviam numa sociedade nos anos 70 e que chegaram nesse ponto? Justamente pela naturalização desse discurso religioso conservador retrógrado. Então, o que a gente está vendo no Brasil, e aí é óbvio que eu tenho profunda esperança, mais do que convicção, profunda esperança,
que não ocorra um processo parecido no Brasil. Mas a gente tem que estar muito atento. A gente não pode se deixar levar, né? Que se fala, entre os comentários, falam de perseguição aos artistas. Você nota perseguição aos artistas? Isso já ocorreu na campanha eleitoral? Ocorre já isso aos artistas da cultura? Claro. O discurso, eu acho que o discurso do Bolsonaro ele é identitário, né? Então, a coisa do homem branco, né? E os artistas, eles sempre são a antena dos novos movimentos da sociedade. E, obviamente, a maioria dos artistas eles estão muito ligados à questão dos direitos civis, dos direitos humanos, né? Não estamos falando nem da questão de uma crítica ao sistema capitalista, nem chegamos a esse ponto, né? Que é uma coisa muito mais estrutural. Estamos falando dos direitos humanos. E aí, o que acontece é que pro Bolsonaro, e houve uma resistência dos artistas contra as pautas do Bolsonaro, evidentemente, por causa de todas essas questões que ele traz, né? E, obviamente, ele encara os artistas como seus inimigos. E aí a gente entra nesse campo de que os inimigos têm que ser destruídos. E qual a melhor forma de destruir os inimigos? Fazendo o desmanche de todas as políticas culturais que existem no país. Uma delas é a Lei Rouanet. Agora, o que é mais engraçado e irônico nessa história é que as mudanças da Rouanet sempre foram uma pauta de muitos artistas. Havia muitos problemas na Lei Rouanet, mas isso nunca era discutido, nunca foi levado a cabo em nenhum governo as transformações que eram necessárias. E ele transformou, né? A semana passada ele mudou a legislação e os grupos, principalmente na área teatral, os grupos mais prejudicados são os produtores de teatro musical, onde estão a maioria dos apoiadores do Bolsonaro. Então, ele queria afetar um tipo de artista e ele acabou afetando os que o apoiam. É engraçado isso, essa ironia, né? Mas os cortes na cultura são muito dramáticos, né? Como é que vocês pensam em reagir a isso? Assim, o Ministério da Cultura ele já estava num processo de desmanche há muito tempo já. Tudo desmanchando no país. Né? Exatamente. E aí, o que você tem são leis, tanto municipal quanto estadual, que protegem um pouco os artistas paulistas, né? Eu não posso falar do resto do país, mas a sensação que eu tenho é que no Rio de Janeiro foi adotada a mesma tática que está sendo adotada no governo federal. Então a situação no Rio de Janeiro está muito grave mesmo, muito pior que aqui. E nos outros estados então nem se fala. É um momento grave para a cultura, e a cultura é o lugar onde você pode expressar a tua angústia, a tua dor, e as perspectivas humanitárias que você tem para um país. Então, quando você faz esse desmanche da cultura, na verdade, você está provocando um cerceamento à liberdade de expressão. Né? No fundo, você está cerceando a liberdade de expressão. Como quando ele corta as verbas publicitárias na imprensa que o critica. Ele também está fazendo um cerceamento à liberdade de expressão, sem usar o Supremo Tribunal Federal, simplesmente dizendo, não vou dar mais dinheiro para você porque você fala mal de mim. Que nem é o cerco às universidades, quer dizer, são os locais de resistência por excelência. Por que a filosofia e a sociologia vai cortar as verbas para filosofia e sociologia? Porque é onde as pessoas pensam. Agora você está falando de verbas do Estado, da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal. Por que o Estado tem que financiar a cultura? Não é mamar nas tetas do governo? Bom, assim, eu acho que a história dos sátiros é a maior prova de que cultura ela aumenta o grau de desenvolvimento social,
né? Ou seja, nós chegamos na Praça Roosevelt, não tínhamos nenhum apoio específico quando chegamos lá, e através do nosso trabalho e depois através de programas como o Fomento ao Teatro e tudo, mas principalmente através do nosso trabalho, a Praça Roosevelt se transformou economicamente uma região da cidade. Transformou, do ponto de vista policial, uma região da cidade. Transformou do ponto de vista do imaginário da cidade, né? E isso sem muita verba pública. Então, se a gente tivesse um pouco mais de apoio para aquela região, imagine aonde a gente teria conseguido chegar. Então, cultura não é perfumaria. Cultura, ela muda mentes, ela muda a forma de lidar com as questões sociais, ela muda a geografia urbana, ela muda as taxas de criminalidade, ela muda muita coisa. Só que é óbvio que nós somos críticos. Então, a gente nunca vai abaixar a cabeça para alguns discursos. E é isso que incomoda e causa tanta polêmica com relação à arte e à cultura em geral, né? Você falou agora rapidamente, antes você falou que vocês mudaram ali mudaram a Praça Roosevelt. Vocês também fizeram nesse processo de mudança, vocês acolheram muito, trabalharam muito com os personagens da Praça Roosevelt, os personagens reais da Praça Roosevelt, acolhendo, colocando para trabalhar, treinando, conversando. Queria que você falasse um pouco isso, e você citou no início que vocês tiveram essa experiência também no outro lugar, que eu acho que foi Lisboa, né? Isso. Vocês também fizeram um processo de transformação numa área que estava degradada em Lisboa. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco dessas experiências, como é que isso aconteceu, como é que isso acontece, né? Como é que vocês trabalham com as pessoas que estão ali, digamos, no entorno dos teatros. Na verdade, a primeira grande transformação urbana que a gente fez foi quando a gente fundou o Sátiros, que era na Major Diogo, um pouco depois ali do TBC, que a gente sentiu, assim, a padaria tinha muito movimento, tinha 2, 3 bares que foram abertos, e os bares ficaram até tarde, e virou um lugar, um point, não sei o quê. E a gente ficou 1 ano e meio lá, foi embora. Quando a gente foi embora, a padaria fechou, o bar fechou, fechou tudo em volta. E aí, quando nós fomos para Lisboa, a gente ficou na periferia de Lisboa, num teatro que era uma igreja barroca do século XVII, e ali na região também aumentaram bares, né? E quando nós fomos embora também acabou o movimento. Então, por isso que a gente tinha tanta convicção que a gente podia fazer alguma coisa na praça, né? Quando nós chegamos na praça, era um espaço de muito conflito, né? De muita criminalidade. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou, assim, no primeiro mês, do lado do nosso teatro tinha um bar onde você pagava uma taxa e você, sei lá, R$20, e você podia dispor do corpo de qualquer prostituto que estivesse lá dentro. Era um bar de prostituição de adolescentes, de meninos. E lá aconteceu um assassinato, logo que a gente chegou. Então, esse era o ambiente que a gente pegou quando a gente chegou. E os traficantes odiavam que a gente acendia a luz e colocava a mesa na calçada, porque as nossas mesas ficavam em cima dos bueiros onde eles colocavam a droga. E daí, principalmente, o Ivan Cabral. Nesse período eu estava um pouco distante, porque eu trabalhava na Alemanha também e tal. O Ivan Cabral, ele adotou 2 lemas, assim: coloquemos mesas na calçada e vamos saber o nome deles. E daí a gente decidiu que a gente ia conversar com os traficantes, saber o nome deles, e a partir daí tentar saber um pouco das suas histórias. E também com as travestis. E aí a gente começou a conviver com a prostituição das travestis também, entender o mundo delas e tal. E eu acho que um grande momento aí de transformação para nós foi quando a gente decidiu claramente: vamos convidar essas pessoas para trabalhar nos Sátiros e serem artistas conosco.
E aí, a partir desse momento, a nossa história mudou, porque daí foi a influência da sociedade no nosso trabalho. A gente não estava mais fazendo um trabalho para a sociedade, a gente estava fazendo um trabalho com a sociedade, junto. Então, essas pessoas que começaram a trabalhar conosco, os traficantes, as travestis, eles mudaram a nossa estética, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. E aí, a partir disso, a gente nunca mais parou de ter outros grupos sociais, além dos atores treinados tradicionalmente, de classe média e tal, outros grupos sociais no trabalho. Em Mississippi, por exemplo, nós temos 2 transexuais e um egresso do sistema prisional, né? Ele foi preso 7 vezes durante a vida e era analfabeto e está trabalhando há 3 anos conosco, e a gente... No começo, ele não tinha como decorar o texto, né? Porque aí a gente foi ensinando ele a ler e, ao mesmo tempo, a gente gravava os textos para ele estudar a gravação, porque celular ele tinha, ele não sabia ler, mas tinha celular. E hoje ele lê, e ele leu o último texto, então ele aprendeu o último texto lendo. E as 2 transexuais, uma que viveu na Cracolândia mesmo, e trabalha com prostituição, e a outra que é uma transexual que já trabalha conosco há muito tempo, e são pessoas fundamentais no processo, iguais a todo mundo. São pessoas que contam a história junto conosco. Você fez esse trabalho de apoio à comunidade de forma regular, ou ele é principalmente voltado para o trabalho teatral? Você sentiu tipo escolinha ou centro de formação, algo assim? Na verdade, é tudo muito... É como se fosse um turbilhão de coisas que a gente vai vivendo. No nosso teatro, a gente não tem porta que divide o palco da calçada. Então, é como se a gente tivesse o tempo inteiro a sociedade entrando. Então, é assim, depende de quem vem, o que fala, o que pensa, e a gente vai criando oportunidades, as oportunidades vão sendo criadas para nós, e aí a gente vai, a partir disso, a gente vai criando uma dinâmica, né? E, por exemplo, a gente tem um projeto da escola, né, da SP Escola de Teatro, e a gente quis preservar essa identidade da praça na escola, né? Porque o que aconteceu com a gentrificação, as travestis foram todas expulsas. Explica o que é gentrificação para as pessoas. Gentrificação é o processo de recuperação de uma área urbana, através do qual você expulsa os corpos vulneráveis, basicamente. Ou seja, a praça começou a ficar interessante. Teve valorização imobiliária. Valorizou, então as travestis já não conseguiam pagar mais os aluguéis, e aí começou a vir a classe média morar. E quando vem a classe média morar, as travestis vão morar do outro lado da Rua da Consolação, que é mais barato, e elas... Então houve uma gentrificação da praça, e a gente não queria que isso acontecesse na escola. Então todas as recepcionistas da escola são transexuais. A grande maioria viveu na prostituição, e sair da prostituição para ter um emprego regular é um passo gigantesco, né, na trajetória delas. Então, mas isso é uma coisa importante que a gente considera, que assim, a gentrificação é um grande perigo, né, que é o que a gente corre, né. Os aluguéis agora estão altíssimos e a gente paga aluguel, né. Então, quem transformou a região acaba sendo expulso, pagando um preço altíssimo por aquilo que fez. A escola, ela faz parte do Sátiro? É uma entidade independente? Independente, totalmente independente. Tem um conselho que é formado pelo Danilo Miranda, pelo Saron, já foi presidido pelo Contardo Caligares, é um conselho independente. Nós fomos propositores, junto com outros artistas que trabalhavam na região, porque muita gente também, os parlapatões, é fundamental nesse processo, e outros artistas muito importantes, Serrone, Raul, Teixeira,
Guilherme Bonfante, nos juntamos para idealizar esse projeto pedagógico, que daí se tornou a escola. E agora vai ter um cinema. Fala um pouco desse cinema aí que vai retomar na praça. O cinema é assim, o Cine Biju é um marco, né, na cinefilia paulistana, porque quem viveu os anos 70, 80 sabe, principalmente 70, né, que a ditadura estava brava, que era o único lugar onde você podia ver Fellini, Pasolini, né, então era um lugar de respiro cultural, assim, onde você podia ver alguma coisa além dos filmes do Schwarzenegger, né? E então ele se tornou um teatro durante mais de 20 anos, né? E agora a gente locou o espaço porque estava correndo o risco de virar ou uma igreja ou um bar. E aí a gente falou, não, pelo amor de Deus, aí eu nem sei como que a gente vai resolver essa coisa de aluguel e não sei o quê, mas a gente vai encontrar um jeito, né? Mas aí a gente resolveu locar, né, e recuperar aquela aura do Cine Biju como um espaço de resistência cultural, mas óbvio conectado aos novos tempos, né, aos tempos digitais. Estamos num outro momento e é isso que a gente tem que descobrir. Que lugar é esse que a gente vai ocupar no imaginário da cinefilia em São Paulo? Ou seja, vocês ainda não têm qual a linha da programação? A gente pegou a chave há 2 semanas, né? Ainda estamos começando a descobrir o que nós vamos fazer, mas eu acho que vai ser bacana. Agora, também tem a questão assim, a praça sempre precisou ter o cinema, porque tinha o teatro, mas faltava um espaço para trazer um cinema que tivesse esse estilo da praça. A gente pensa muito, a gente é muito, entre aspas, responsável por manter ali uma ilha de liberdade de expressão. E o cinema, o circuito exibidor, ele está se tornando cada dia mais assustador, assim, tipo, eu fui ver a agenda de cinema dessa semana com esse filme Vingadores. Uma coluna inteira. Meu Deus do céu, é assim, parece que 80%, eu vi uma reportagem, 80% das salas de cinema do Brasil estão passando este filme. Tivemos a ditadura do pensamento único. Exatamente. E assim, é óbvio que a gente não vai, é o quase nada, é o tutameia. É quase nada, mas é alguma coisa. A gente vai lá e a gente vai colocar o Cine Biju com... Não vamos passar os Vingadores, isso é certeza. Beleza. Fale um pouco mais ali desses todos parlapatões. Quem mais está ali? Tem o Teatro Helene Guariba também. O Helene Guariba é um espaço importante ali, né, da Dulce Muniz também. Os Parlapatões, que tem um trabalho que existe há muitos anos, né, o Parlapatões, ele praticamente... foi fundado na mesma época que os Sátiros, né? Mas pegam circo e teatro, né? Que a área de circo também é uma área que foi muito maltratada assim, por muitos anos, né? E eu acho que eles mantêm essa chama do palhaço, do circo, da irreverência de uma forma brilhante, assim. Então são companheiros importantes nessa trajetória, né? Acho que eu queria mais falar um pouquinho mais, voltar a falar mais sobre os sátiros ali. A gente acompanhou na peça lá a fala final, não sei se foi do próprio Mississippi, mas contando que os sátiros tem há mais de 100 sátiros e são vários grupos que atuam. Como é que é isso? Quantos são os sátiros? Quem são os sátiros? Nossa. E esses grupos aí, que teatro fazem? Tá, na verdade, a gente nunca vai ter um número exato, porque é uma loucura aquilo, assim, essa coisa de ter a porta aberta e ter as pessoas ali, então, e a gente tem muitos espetáculos, então, por exemplo, a gente tem um projeto que é o Sátiros Teens, que é só com adolescentes da periferia, eles recebem uma verba mensal para fazer teatro.
E daí eles trazem as questões deles para o palco. E que é uma loucura quando você entra no universo do adolescente brasileiro, adolescente de periferia, da escola pública. Você fala, meu Deus do céu, que loucura que está acontecendo nesse país. Onde nós estamos e quais são. E ao mesmo tempo é uma geração tão cheia de garra, mas com tanta dificuldade no ensino público, com tantos desafios, com a proximidade quase indecente com o universo da droga e da bebida aos 12, 15 anos de idade, com a gravidez. São questões muito complicadas. Nesse núcleo, a gente tem ao redor de 20 adolescentes trabalhando, né? 10 num projeto, 10 em outro, e assim vai. Depois tem os espetáculos que a gente faz no Espaço 2, né? Que é o Estação, que aí a gente trabalha tanto com Marquês de Sade, quanto temas mais provocadores, que nunca vão ter patrocínio oficial. Então, os artistas trabalham lá em regime coletivo, sabendo da dificuldade de captar recursos para esses projetos. Depois tem um núcleo que trabalha mais ou menos esses são mais uns 25, 30, dependendo do projeto. Depois tem mais o pessoal que trabalha no Espaço 1, que às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. Aí tem os espetáculos infantis que a gente tem o projeto com pessoas mais velhas também. Não tem. Enfim, é por aí. E fora o cinema, né? Que a gente já produziu 2 longas e a gente vai fazer o 3º agora, que é o 120 Dias de Sodoma. Esses longas são encontráveis na internet? Olha, vocês fazem apresentações? A gente fez o Filosofia na Alcova, ficou 1 ano em cartaz no Belas Artes. Exatamente. E então a gente ficou 1 ano em cartaz lá e foi incrível, assim, bem legal. O Hipótese para o Amor e a Verdade também ficou, acho que uns 8 meses em cartaz. Ou seja, são filmes que tiveram uma vida assim. O Filosofia na Alcova se apresentou na Bolívia, num festival. Foi interessante. Está sendo interessante. Está sendo interessante, mas é um caminho que a gente quer trilhar de agora em diante. Por quê? Porque a gente acha também que o cinema, então, brasileiro, ele ficou muito amarrado também nas questões da Ancine, né? E aí como a gente tem esse espírito mais independente, então a gente está procurando encontrar um caminho por aí, sabe? Você falou amarrado na Ancine, na verdade é muito amarrado ao padrão Globo ali, de estética, exatamente, de temática e tal. Como é que você vê esses últimos anos aí, que você falou antes dos musicais, quer dizer, a cultura de massa brasileira, do teatro quanto no cinema, tomou majoritariamente um rumo diferente do que vocês estão trilhando. Como é que você vê isso? E eu queria saber se a bilheteria sustenta os sátiros, como é que vocês veem esses rumos do teatro nessas direções tão diferentes, tanto de estética como de temática, como de tudo, de visão de mundo e tal? Bom, você tem... Está muito complicado falar de... É bem complicado esse tema, né? Mas vou tentar resumir. De um lado, você tem, por exemplo, o Teatro de Grupo de São Paulo. É um teatro forte, pujante, com uma produção muito consistente, bastante politizado, bastante engajado, e que tem seu público forte e tal. Então, o teatro de grupo de São Paulo não é uma regra para o país, é um movimento específico de São Paulo, né? A questão do cinema, o que acontece? De uma certa forma, é como se a Globo tivesse tomado conta da Ancine, né? Porque muita coisa ali dialoga, né? E principalmente a estética ficou muito contaminada. O próprio jeito de escrever roteiro, às vezes você vê uns filmes e você fala, parece um telefilme, não cinema,
sabe? vi isso. Eu já vi isso em alguma segunda-feira à noite, sabe? Então, é muito difícil você lutar contra essa estética muito... O que eu acho que está acontecendo é que, ironicamente, algumas plataformas tipo Netflix e tal tá trazendo outras narrativas e outros... porque, óbvio, você tem que segmentar. O mercado, ele não é unitário, né? As pessoas não têm o mesmo interesse todas. E aí, essa provocação está fazendo também a própria Globo repensar essa estética e repensar os seus caminhos. Ela está assustada, né? E, por outro lado, é engraçado porque a Globo, nesse momento, ela se torna até, de uma certa forma, um agente que vai contra uma estética ainda mais conservadora que está vindo com esse novo governo. Então, ela quase se torna hippie perto do... esse comercial do Banco do Brasil, por exemplo... Sim. É assustador ele ter sido cancelado. O que aquelas pessoas estavam fazendo de errado, sabe? Daquele comercial. Você fez um comercial que ontem, do Banco do Brasil, que ontem, a pedido do governo Bolsonaro, o Banco do Brasil suspendeu e tinha, acho que muita gente já deve ter visto, tinha pessoas que não eram engravatadas em banco, né? Exatamente, tinha uma diversidade de juventude que é absolutamente saudável e normal, mas que isso seja motivo para você demitir um diretor de marketing, que um presidente da República, um cara que tem o cargo máximo nesse país, ir num banco estatal para dizer, tira esse cara porque ele fez uma coisa errada. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu falei, nossa, deve ter um casal de lésbicas se beijando, deve ter 2 homens deitados numa cama. Gente, não tem nada. Então, assim, mas eu acho que aquilo que ajudou o Bolsonaro é o que vai matar o Bolsonaro. Aquilo que o ajudou a assumir o poder é o que vai fazer ele perder o poder. Ele venceu a eleição por um discurso bastante moralista, higienista, e as pessoas estavam cansadas da corrupção, da bandalheira, e aí apoiaram o projeto dele. Podiam ter apoiado outros candidatos mais moderados, mas esse discurso dele, baseado nesse higienismo e nessa moralização do país, ele o elegeu. Só que a radicalização desse discurso não é o que a sociedade brasileira deseja. E aí eu acho que a própria população já está percebendo, esse cara, por que ele pôs a Golden Shower, gente? O que é isso, sabe? Então, assim, aquilo que o fez ganhar é o que vai derrotá-lo no futuro. E já está acontecendo, né? Ele já está sendo desmanchado por ele mesmo, porque a oposição não está fazendo nada. Assim, quem está fazendo é ele. Ele próprio está cavando a sua sepultura com o discurso que o fez ganhar. É louco isso, né? Só voltar para essa questão da cultura. Ontem o Paulo Henrique Amorim esteve aqui na entrevista e comentou que a chegada desses gigantes aí da mídia e da produção cultural ao Brasil, a chegada e a sua atuação maior, representam um ataque à soberania nacional. O que você acha? Eu não sei, assim, eu não entendo muito da área do audiovisual, né? Eu não sou capaz de falar sobre isso. O que eu sinto, assim, que é muito assustador, eu não estou entendendo direito quem o Steve Bannon representa. Exatamente. Quem está por trás desse cara? E por que existe... E qual o objetivo... Por que esse cara se preocupa com o Brasil? Por que esse cara se preocupa com a Hungria? Quais são os objetivos que estão atrás desses movimentos nacionalistas populistas?
Isso, para mim, é uma coisa que eu acho que ainda não está muito bem explicada, sabe? Tudo está acontecendo em todos os países da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Esse movimento, ele é muito maior do que a gente imagina, porque a gente não sabe quais são os objetivos finais desse movimento. Se a gente pensa que existe um movimento capitalista por trás disso, qual o objetivo do capital em ter movimentos nacionalistas tão exaltados pela Europa inteira, no Brasil, nos Estados Unidos? A que interesses eles estão atendendo? E qual o final? Qual o objetivo final disso? Porque assim, não são movimentos isolados, né? Assim, o Bolsonaro não tem nada a ver com a Hungria, que não tem nada a ver com o Trump. Não, isso tudo está articuladíssimo, assim. O Eduardo Bolsonaro deixa isso claríssimo, deixa isso muito claro. Os encontros do Eduardo Bolsonaro com o Bannon, e daí o Trump diz, não, mas eu não tenho nada a ver com o Bannon, mas o Bannon estava na campanha, mas... por que ele anda pela Europa inteira? Ele fez um tour pela Europa. Agora, no ano passado, no final do ano passado, ele fez um tour. O que esse cara está fazendo? É muito louco. Sabe, quem está pagando isso? Né? Quem está financiando esse movimento? E por quê? Enfim. E se encontra muitas similaridades entre esses vários governos que você citou, também na área de ataque à cultura e à diversidade. Exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, eu vi várias entrevistas do Bannon. É muito interessante a maneira que ele fala, porque assim, basicamente ele diz, precisamos de governos populistas, precisamos de figuras populistas. Ele defende o populismo e ele diz, eles precisam de uma conexão direta com a população. O sistema democrático está falido. Só que assim, ele não fala por que tem que ser esta figura populista. Qual o objetivo que essa figura populista atende? Ele diz, a população já não acredita mais na democracia. As pessoas não acreditam mais na democracia, a democracia está viciada, corrompida. Por isso precisamos dessas figuras de autoridade, para colocar um link direto da população com eles. E a estratégia de toda essa direita radical, assim, raivosa, é justamente essa, falar assim, olha, o sistema democrático não te representa, eu estou lá para defender você. Por isso que fala da velha política, o Trump ataca o Congresso, o Trump brigou até com os republicanos. Sabe, assim, o Bolsonaro não quer saber dos políticos, ele quer fazer uma estratégia populista sobre massas. Só que a questão será que haverá massas num momento histórico em que há a luta dos grupos identitários? Até quando os grupos identitários vão resistir a esse discurso populista das massas? Isso é uma questão para mim, bastante complicada e assustadora, porque pode ser o prenúncio de um futuro sombrio, assim. O que vai ser o mundo daqui a 10 anos, se esse movimento continuar crescendo? O Vox na Espanha ganhou na Andaluzia, que fazia séculos que era governado pela esquerda, e parece que está super bem para a próxima eleição. O Pedro lá não conseguiu segurar o governo, né? Teve que convocar eleições antecipadas. Por causa do franquismo, a Espanha nunca teve a direita radical, nunca assentos, nada. De repente... Na Alemanha. Eu cheguei a trabalhar na Alemanha há muitos anos e eu vi coisas lá que... eram assustadoras. E daí, quando você, como brasileiro, você vai, por exemplo, eu cheguei aí numa cidade em que a gente fez uma apresentação e depois a gente foi perseguido por neonazis. Skins. Isso foi 2004, 2005.
já muito forte. A fronteira da Alemanha com a Polônia, muito forte, muito forte. Mas eu acho que tem uma questão ainda mais complicada, que é assim, eu dei um curso no ano passado na Universidade de Helsinki. E aí, foi muito engraçado, me convidaram para dar um curso sobre a identidade finlandesa. Por quê? Mas tinha lógica, o raciocínio. Uma amiga que é a coordenadora do curso de direção teatral lá na universidade, ela falou, olha, para discutir a identidade finlandesa, tem que ser uma pessoa totalmente fora, porque ela vai olhar de fora. Um outro olhar. É um outro olhar, a Sanna Lavasti. E aí eu fui dar esse curso e tal, né? E aconteceu uma coisa muito interessante no curso, porque tinha uma feminista radical, também do movimento LGBT, queer, tinha 2 homens, entre aspas, cis heteronormativos tradicionais, e tinha uma catalã, não feminista radical, mas tranquila, que também se interessou em fazer o curso. Eram alguns dos alunos, tinha outros, mas esses 4 me chamaram muita atenção. E aí era interessante a discussão, e isso eu vou retomar para falar do Brasil. Porque daí, no final, a gente discutiu muito o que era ser finlandês, e daí a gente pensou em um monte de, entre aspas, clichês, o que é ser finlandês, né? E daí eles diziam, não, mas isso é clichê sobre o finlandês. Por exemplo, falar, vamos pegar a versão brasileira. Brasileiro adora sambar. Mas eu não sambo, entendeu? Então eu não sou brasileiro. Então, aí eram umas discussões nesse nível, né? Aí chegou no final, eu falei, bom, a gente decidiu que não ia fazer uma apresentação porque a gente não tinha nada. Tudo que a gente fazia não fazia sentido, assim, ou era clichê, ou era não sei o quê. Então a gente propôs uma vivência em que os participantes do curso iam falar para o público que viesse qual a dificuldade de falar sobre a identidade finlandesa. E daí, no final, a gente fez um debate e eu falei para essa feminista mais radical, né? Eu falei, mas você não se sente finlandesa? Né? Porque você questionou tudo o tempo todo. Ela falou, no fundo eu não me sinto. E aquilo para mim foi muito chocante, assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso e como isso funciona nesse jogo das identidades agora, atual, né? O que está acontecendo? O Bolsonaro, e isso tem na peça, tem um momento que ele canta o hino nacional, né? O que o Bolsonaro fez? O grupo identitário do Bolsonaro, ele não assume a sua identidade. Sou homem, branco, classe média, cristão, cis heteronormativo. Ele não assume essa identidade. Ele assume a identidade de brasileiro. E os outros grupos, nas suas lutas identitárias, não usam a palavra brasileiro. Usam eu sou mulher, eu sou negro, eu sou periférico, eu sou gay, eu sou transexual. E daí a bandeira de brasilidade ficou sequestrada. E a consequência, isso tem no espetáculo, porque quando ele canta o hino nacional, ele está dizendo, esse hino é meu, e não dos moradores de rua. Esse país é meu. E é isso que acontece com o discurso do Bolsonaro. Esse país é meu, eu estou defendendo este país, dos negros, E é uma loucura, porque todos nós pagamos impostos, que foi o que eu falei para a finlandesa. Eu falei, mas você paga imposto igual a todo mundo. Não, mas ela não se sente no direito de falar, sou finlandesa. Como nós já perdemos o direito de falar, somos brasileiros. É muito louco. Você com essa nacionalidade, ao mesmo tempo que faz a maior liquidação do país, vende tudo. Exatamente. Essa contradição do discurso, né? Não, entre aspas, nacional, quando na verdade é um governo hiperentreguista, que a gente nunca viu. Exatamente. Né? Nunca vimos. Então, mas é porque porque são 2 discursos. O discurso econômico e o discurso imaginário. O discurso imaginário os brasileiros somos nós. O discurso econômico entrega. E aí, é nesse lugar que nós estamos vivendo hoje em dia. Só que se nós não invadirmos o imaginário, não adianta. Então,
E a campanha do Haddad no segundo turno foi isso, né? Ele tentou colocar o verde e amarelo. E daí o verde e amarelo não pegou, não funcionou, porque o verde e amarelo já tinha sido completamente sequestrado pelo Bolsonaro. Então, esse lugar, e assim, e aí aonde que a gente vai se encontrar como brasileiros? Onde a gente vai estar junto de novo? É muito louco isso. Você acha que é possível o hino? Esse hino é também dos moradores de rua, dos negros, dos gays, dos trabalhadores da cultura? Não é, né? Não é? Não é. Ou foi tirado? Ou foi tirado deles, né? E é possível recuperar o verde e amarelo? E esses movimentos todos que querem recuperar o verde e amarelo? Eu acho que os movimentos identitários eles são fundamentais, porque o que acontece? Dentro do capitalismo, houve uma radicalização do processo de acumulação do capital, né? E as desigualdades internas dentro do próprio sistema capitalista, elas não eram nem levadas em conta. Então, quando você falava de movimento operário, você não falava da mulher, você não falava do gay, você não falava do negro, você falava do operário homem cis heteronormativo, e esse era o padrão. Então, o movimento da esquerda, durante muitos anos, viveu em função de um operário, entre aspas, que era idealizado e que não correspondia às pessoas, aos corpos reais. Os corpos reais eram outros. Então, o que acontece? Quando chegam os movimentos identitários e falam, peraí, não estamos ainda nem falando do sistema, mas dentro do sistema já existe tanta injustiça que não pode continuar do jeito que está, né? Então, eles são fundamentais, os movimentos identitários, para humanizar pessoas que, na verdade, estavam invisibilizadas, né? São grupos invisibilizados. O que acontece é que esses grupos invisibilizados, eles radicalizaram o discurso, tiveram que radicalizar o discurso num primeiro momento, e talvez estejamos ainda no primeiro momento, mas e depois disso? Né? Aonde vamos nos encontrar? E aí, por isso que a bandeira verde e amarela ficou ao léu, assim. Ninguém se preocupou com a bandeira ou com o ser brasileiro. Porque as pessoas estão preocupadas em resolver o problema do negro agora. Porque os negros no Brasil são 50% da população, porque as pessoas estão preocupadas em resolver as mulheres, porque as mulheres são 50% da população, LGBT é 10%, essas pessoas todas, elas, se você somar todos, negros, mulheres, LGBTs, você vai ter aí, sei lá, 70% da população, né? Que nunca teve canais de poder, que está subrepresentada no Congresso, que está subrepresentada nas instâncias de decisão de qualquer órgão desse país. Então, essa luta é uma luta muito justa, só que perdeu-se a ideia da brasilidade. Quando que a gente vai ter a brasilidade de volta, isso é uma outra questão, eu não sei. Eu não sei realmente como vai ser esse processo. Acho que não. Mas a cultura aí é fundamental. Exatamente. Ela é a base da formação da identidade, dessa brasilidade. Exatamente. Nós estamos no Sesc Consolação, que é um dos palcos mais importantes do Brasil, né? Historicamente. É o palco do Macunaíma, é o palco de grandes montagens do Antunes e tal. E nós temos 2 transexuais e um egresso do sistema prisional no palco. Isso, para nós, é uma luta tão importante quanto o que nós estamos falando, porque são corpos, e os corpos têm que ocupar os espaços. Os corpos vulneráveis, invisibilizados, têm que ocupar os espaços, porque é só assim a gente vai estar criando uma sociedade mais justa no futuro. Então, para nós, por isso que eu tenho algum problema com as críticas, porque eu acho que crítica é bem-vinda, né? Assim, que bom que vocês gostaram da peça, né? Mas tem gente que não gosta. Mas o que me incomoda é as pessoas não enxergarem esses corpos. Eles continuarem invisíveis, porque nós somos
também os sátiros, esses corpos que são invisibilizados e que nós queremos que se tornem muito visíveis, porque é necessário. Muito bom aqui. Então, a gente conversou aqui com o Rodolfo. Aliás, a gente falou que ia falar do Rodolfo. Do Xará. Eu falei, pô, o Xará, será que é o primeiro? Na verdade, eu sou o segundo Rodolfo entrevistado aqui. Ah, é? Temos outros, tivemos aqui o músico, né, o Rodolfo Strater. Ah, que legal. Que também do Grupo Pau Brasil. Aliás, o tema foi a visibilidade também. Porque ele também falando da questão musical, achando que ele tinha que fazer recuperar esse espírito mais rebelde da cultura. Ele levantou muito essa questão aqui, né? Foi o título da matéria. Foi o título, Foi o título. Precisamos recuperar a rebeldia. Então, tivemos aqui com o Rodolfo Vasques, Os Sátiros, que está com várias peças, mas está em cartaz com Mississippi. Deixa eu fazer aqui. Põe aí. Teve um entrevistado que falou que era um jeito glauberiano de fazer as coisas. Mostrar que é fazendo uma fusão aqui entre artista e obra, né? Criador e criatura. Aqui e vai passar na frente até aqui. Então, é o Mississippi. Repete onde está passando, como é que é. É Mississippi, está no Sesc Consolação, Sesc Anchieta, tá? Sexta e sábado às 21 horas, domingo às 18 horas, até final de maio. Bom, e antes de dar tchau, queríamos te pedir para que faça a sua mensagem aí, final. Olha, eu acho que... Assim, eu imagino que quem assiste o canal deve andar meio triste nos últimos tempos, né, meio deprimido. Eu, assim, cada dia eu fico mais deprimido e falo, meu Deus, ainda falta 3 anos e 8 meses. O que eu faço? O que eu vou fazer durante 3 anos e 8 meses, né? Mas eu sou, no fundo, eu sou otimista. Eu acho que o Brasil avançou muito, a sociedade é muito diferente hoje, os grupos sociais estão ativos e a gente vai encontrar um caminho. É isso, uma mensagem de esperança num momento de quase desespero. Legal. Com essa mensagem, então, a gente vai terminando, lembrando que todo esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, Tutameia escrito com letras maiúsculas. Vá lá, se inscreva no canal, clique lá na sinetinha para receber as atualizações, está sempre ligado na produção aqui dos Tutas, que fica ancorada no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora? Muito obrigada, Rodolfo. Obrigado. E, bom, a gente se cruza por aí, tem sempre novidade aqui no canal. Então, é isso. Obrigada, tchau. Obrigado, gente.